Pare de usar ferramentas de inteligência artificial imediatamente. Bom, pelo menos até acabar de ver esse vídeo. Parece que nem todos estão gostando de como elas facilitam o dia a dia de várias pessoas. E eles chegaram ao ponto de entrar com ações contra algumas empresas de inteligência artificial. Nesse vídeo vamos falar sobre a verdade obscura por trás das inteligências artificiais que ninguém está falando. Alguns problemas que as IAs estão passando e se esses problemas fazem sentido serem discutidos ou não. E o principal, será que essas ferramentas vão ajudar ou atrapalhar? Assim como eu, você também deve estar usando ou já deve ter usado alguma ferramenta de inteligência artificial. E a gente sabe que isso facilita muito a nossa vida. Mas tem uma galera aí que acha que essas ferramentas não são legais e que isso irá destruir alguns mercados. Esse vídeo é baseado em um artigo do site Stable Diffusion, onde o advogado Matthew Butterick entrou com uma ação contra algumas empresas de IA. Elas são a Stability AI, DeviantArt e Midjourney. Que inclusive eu fiz um vídeo sobre o ChatGPT e a Midjourney, que está sendo processado agora. Eu fiz um vídeo muito maneiro para você usar essa ferramenta para fazer dinheiro. Dá uma olhada nesse card aqui em cima depois que acabar esse vídeo e emenda nesse daí, tá? E o link completo desse artigo que eu tô fazendo esse vídeo vai estar também na descrição para você ler o que tá escrito nesse artigo. Se você acha que a inteligência artificial será o futuro ou acha que isso irá destruir o mundo, não importa nesse momento. O que importa realmente é você deixar o like e se inscrever nesse canal. Assim você me ajuda a trazer cada vez mais conteúdos e deixar você sempre informado sobre o mundo de Web3, tecnologia, desenvolvimento pessoais e notícias no geral. Então vamos embora pro vídeo que tem muita coisa pra gente soltar de verdade aqui. O advogado, escritor, programador e designer Matthew Butterick foi procurado por 3 artistas, Sarah Anderson, Kelly McKernan e Carla Ortiz, com o objetivo de entrar com uma ação contra a empresa Stability AI, DeviantArt e Midjourney por causa do uso da Stable Diffusion. Stable Diffusion é um produto de software de inteligência artificial lançado em agosto de 2022 por uma empresa chamada Stability AI. Segundo eles, esse AI contém cópias não autorizadas de milhões, talvez até bilhões de imagens protegidas por direitos autorais. Essas cópias foram feitas sem o conhecimento ou consentimento dos artistas originais. Mesmo assumindo danos nominais de $1 por imagem, o valor dessa apropriação seria de aproximadamente 5 bilhões de dólares. Para comparação, o maior roubo de arte de todos os tempos foi o roubo de 1990 de 13 obras de arte do Museu Isabella Stewart Gardner, com um valor estimado atual de mais de 500 milhões de dólares. Matthew já tinha entrado com uma ação contra GitHub por causa do GitHub Copilot, que é uma ferramenta que ajuda desenvolvedores com sugestões de códigos, alegando que a ferramenta viola algumas licenças de códigos atribuídas pelos criadores e usando esses pedaços de código sem que eles saibam. Essa ação ainda está em andamento, tá? Esse é o mesmo motivo por trás da ação iniciada contra a empresa Stability AI, Deviant e Midjourney, onde ele e as artistas declaram que a Stable Diffusion remixa as obras protegidas por direitos autorais de milhões de artistas, cujo trabalho foi usado como dados de treinamento. A Stable Diffusion pertence a uma categoria de sistemas de inteligência artificial chamada IA generativa. Esses sistemas são treinados em um certo tipo de trabalho criativo, por exemplo, texto, códigos ou imagens, e depois remixam esses trabalhos para gerar mais trabalho do mesmo tipo. Tendo copiado uma quantidade enorme de imagens existentes, aparentemente sem consentimento dos artistas originais, a Stable Diffusion se baseia em um processo matemático chamado difusão para armazenar cópias compactadas dessas imagens de treinamento, que por sua vez são recombinadas para derivar outras imagens. Essas imagens resultantes podem ou não se parecer exatamente com as imagens de treinamento usadas para ensinar a IA. No entanto, elas são derivadas das cópias das imagens de treinamento e competem com elas no mercado. Com a facilidade que as pessoas têm de criar imagens, isso poderá fazer com que o mercado fique saturado, diminuindo o preço do trabalho dos artistas e do mercado de arte em geral. Eles alegam também que as 3 empresas citadas violam seus próprios termos de segurança e uso. A Stability AI, fundada por Ahmed Mostak, está sediada em Londres e é desenvolvedora do Stable Diffusion. Ela lançou o Dream Studio, um aplicativo pago que faz com que o Stable Diffusion seja usado em uma interface da web. A empresa financiou a Lion, uma organização alemã que está criando conjuntos de dados de imagens cada vez maiores para o uso por empresas de IA. Essas imagens também teriam sido usadas sem consentimento, crédito ou compensação para os artistas originais. O DeviantArt foi fundado em 2000 e há muito tempo é uma das maiores
principais comunidades de artistas da web, mas parece que eles não estão gostando nada do que está acontecendo. A empresa lançou o DreamUp, que é um aplicativo pago criado em torno da Stable Diffusion. Essa ferramenta de IA fez com que as artes criadas começassem a ser postadas no DeviantArt, o que afastou os artistas humanos. Quando confrontado sobre a ética e a legalidade dessas manobras durante a sessão de perguntas e respostas ao vivo em novembro de 2022, o membro da equipe de gerenciamento do DeviantArt não conseguiram explicar por que traíram sua comunidade artísticas ao abraçar o Stable Diffusion, enquanto violavam intencionalmente seus próprios termos de segurança e política de privacidade. O Midjourney foi fundado em 2021 por David Halls em São Francisco e oferece um gerador de texto para imagem por meio do Discord. O Midjourney acabou se tornando um gerador de imagens de uso profissional, onde as pessoas pagam uma mensalidade e podem gerar infinitas imagens para os seus trabalhos. A técnica que esses programas usam é chamada de difusão, até por isso o nome, de Stable Diffusion. Essa técnica foi inventada em 2015 por pesquisadores da faculdade de Stanford e ela consiste em basicamente duas fases. A primeira fase da difusão é pegar uma imagem e adicionar progressivamente mais ruído visual a ela. E em cada etapa, a IA registra como a adição de ruído altera a imagem. Na última etapa, a imagem foi difundida em um ruído aleatório. A segunda fase é como a primeira fase, mas ao contrário. É como se você estivesse vendo a imagem da direita para a esquerda, depois de registrar as etapas que transformam uma determinada imagem em ruído. Aí então a IA pode executar essas etapas de trás para frente. Ao remover o ruído dos dados, será produzida uma cópia da imagem original. Dá para notar que na imagem vermelha, ela não ficou tão limpa como a azul. Isso é chamado de cópias com perdas, o que significa que alguns detalhes foram perdidos nas fases. Isso pode acontecer não só em imagens, mas também em outros dados como MP3 e MP4. A difusão é uma maneira de um programa de IA descobrir como reconstruir uma cópia dos dados de treinamento por meio da redução de ruídos. Esses ruídos não eram bons para a ferramenta, porque nos mostram que ela ainda precisa ser aprimorada, senão o resultado não iria ficar bom, o que vai fazer com que menos pessoas usem-a. Só em 2020 a técnica de difusão foi aprimorada por pesquisadores. As imagens agora tinham uma qualidade muito melhor e com um tamanho de espaço menor. Essas imagens mais leves, elas foram chamadas por eles de imagens latentes. Eles descobriram que por essas imagens latentes poderiam ser combinadas matematicamente para produzir novas imagens derivadas. Essa imagem mostra exatamente esse processo. A imagem no quadro vermelho é uma combinação das duas imagens source, que seriam a fonte. Já a imagem na moldura verde foi gerada de forma diferente. Nesse caso, as duas imagens de origens foram comprimidas em imagens latentes. Depois que essas imagens latentes foram combinadas, a imagem recém-combinada foi reconstruída em pixel, usando o processo de remoção de ruído. Em comparação com a combinação pixel a pixel, a vantagem é aparente. A combinação baseada em imagens latentes parece um único rosto humano convincente, e não uma sobreposição de dois rostos. No ano passado, em 2022, a técnica de difusão foi aprimorada novamente, e dessa vez por pesquisadores em Munique. Esses pesquisadores descobriram como dar o like no vídeo e se inscrever no canal, e também descobriram como moldar o processo de remoção de ruído com informações extras. Esse processo é chamado de condicionamento. Aliás, um desses pesquisadores, Robin Rombach, agora é empregado da Stability AI como desenvolvedor do Stable Diffusion. A ferramenta mais comum para condicionamento são as descrições curtas de textos, também conhecidas como prompts de texto, que descrevem os elementos da imagem. Vamos dar um exemplo aqui para você entender. Um cachorro usando um boné de beisebol enquanto toma sorvete. Isso deu origem à interface dominante do Stable Diffusion e outros geradores de imagem de inteligência artificial, converter um prompt de texto em uma imagem. Quando a ferramenta recebe esse texto, ele é usado para criar uma camada de desorientação, o que torna mais difícil reconhecer as imagens usadas no teste da ferramenta, que na teoria são imagens que foram pegas de artistas sem o consentimento deles. O problema é que, como todas as informações visuais no sistema são derivadas de imagens de treinamento protegidas por direitos autorais, as imagens produzidas, independentemente da aparência externa, são necessariamente obras derivadas dessas imagens de treinamento, já que elas usam elementos específicos daquelas imagens originais, ou seja, imagens criadas por artistas, sendo remuneradas e vendidas sem o consentimento deles.
No ano passado já vimos como a tecnologia inutilizou profissões que eram essenciais para nós. Principalmente depois da criação da internet. O mundo se atualiza muito rápido. Novas coisas são criadas a todo momento. A facilidade de desenvolver coisas aumentou de forma drástica, já que você não precisa estar presencialmente com a equipe do projeto para construir alguma coisa. Pensando rápido aqui, eu consigo lembrar de vários exemplos. Vem comigo aqui, ó. O táxi, que perdeu muito mercado por causa da criação do Uber. O Orkut, que fechou as portas depois do Facebook. Os livros que estão virando e-books. As livrarias que fecharam as portas. De cabeça lembro da Saraiva e da Cultura por causa da Amazon. A criação do Pix, que facilitou muito a nossa vida, acabando com o TED e DOC dos bancos, que inclusive era uma das fontes grandes de renda dos bancos. A queda na venda de CDs por causa do Spotify. As locadoras de filmes como a Blockbuster por causa da Netflix. O Atari, que foi um dos pioneiros na criação de videogames lá atrás, mas perdeu espaço para a Sony com o PlayStation e Microsoft com o Xbox. A BlackBerry, que era líder no mercado de smartphones por causa do teclado QWERTY, mas com o lançamento do touchscreen eles faliram. A Kodak, que não quis se adaptar para câmeras digitais, faliu por causa do surgimento delas. O mercado de arte antes era físico, pintado em quadros, agora está presente nos mundos dos NFTs. Eu poderia passar vários minutos aqui citando empresas e negócios que não se atualizaram e acabaram falindo ou perdendo sua participação no mercado. A minha opinião sobre isso é que, assim como os táxis fizeram uma rebelião e dificultaram a implementação do Uber, o que nós temos historicamente comprovado é que não adianta a gente ir contra a tecnologia. Não adianta a gente querer protestar contra algo que, na minha opinião, tem mais a agregar e melhorar a qualidade de trabalho dos humanos, economizando tempo, proporcionando mais liberdade e expandindo os limites do nosso cérebro. Muitos empregos e mercados realmente irão ser afetados. Porém, quem souber se adaptar com certeza irá desfrutar das inúmeras possibilidades e outras modalidades de empregos que surgirão por causa do avanço da tecnologia. I think what you're seeing with ChatGPT is just the tip of the iceberg. And I think that that's not a bad thing. This is a good thing in many ways because it elevates us. It's part of an evolutionary process. So I think all of this helps to elevate us, but it's going to change the dimension of the world that we're in. Bom, então o que podemos tirar de conclusão? Nós temos, de fato, um lado obscuro sendo revelado agora, onde a maioria das pessoas não tinha esse conhecimento, né, sobre o que está acontecendo. Artista com muito talento e dom sofrendo com o avanço da tecnologia. Eu tenho um amigo meu próximo, que ele é diretor de arte e designer 3D, que é um dos mais picas aqui de Los Angeles. Trabalha com grandes empresas como Apple, Disney, Universal, os estúdios, os parques temáticos. E eu perguntei pra ele o que ele acha dessas ferramentas que criam imagens de IA. Sabe o que ele falou? Ele está usando para melhorar ainda mais o trabalho dele como artista e não indo contra a tecnologia. Inclusive ele assinou depois que ele assistiu o meu vídeo que tá no card aí sobre o Midjourney e o ChatGPT. Por que ele fez isso? Porque ele sabe, ele tem plena consciência de que se ele não se adaptar ao mercado, ele será prejudicado. E quem se adapta rapidamente ao mercado consegue ter vantagens sobre ele. É aquela famosa frase de Darwin, né? Não é o mais forte que sobrevive e nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Meu nome é Ibrahim Ali, espero que esse vídeo tenha agregado valor a você. E se esse vídeo te agregou algum valor, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho. Se você não gostou desse vídeo, clica 2 vezes no dislike. Eu faço vídeos semanalmente aqui nesse canal e estou presente também nas outras redes sociais, como Twitter, Instagram, TikTok e fazendo bastante conteúdo pequeno, shorts vídeos. E eu te espero lá pra gente ter essa comunicação melhor um com o outro e a gente fica íntimos, tá? É isso aí. Espero que você tenha uma excelente semana e você saiba onde a gente se encontra, não sabe? A gente se encontra no próximo vídeo. Cruz. Tchau.